Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar sequência ao estudo das probabilidades? Agora o seguinte, vamos pensar nessa situação bem corriqueira aí nos vestibulares, né? Referente a questões de probabilidade. Então imagine assim, vamos imaginar que você tem uma urna, essa urna tem bolas de diferentes cores. Então aqui, vou desenhar mais ou menos aqui para você. Então imagine que nós tenhamos uma urna, tá aqui, uma urna, uma caixinha, tá? Daí nessa urna nós temos duas bolas vermelhas, vou colocar assim, aqui, duas bolas vermelhas e temos 3 bolas pretas. Tá aqui. Daí eu quero saber o seguinte, essas bolas, elas, você não consegue ver a caixa, né, nessa urna, tá? Ela não é transparente, daí você, tocando as bolas ali, né, você não consegue diferenciar as bolas pela cor, a não ser que você veja. Daí eu quero saber, você vai pegar e vai tirar 2 bolas simultaneamente. Você vai lá na urna e vai tirar 2 bolas simultaneamente. Eu quero saber qual é a probabilidade de que as 2 bolas sejam da cor preta. Tirar 2 bolas da cor preta. Então o que nós temos que pensar? No espaço amostral, né? Qual que é o meu experimento aleatório? Retirar 2 bolas dessa urna, tá? O que é o espaço amostral? A gente tem que calcular a quantidade de elementos no espaço amostral. O espaço amostral é a quantidade, o total de resultados possíveis, né? Então nós temos que ver, todas as maneiras da gente tirar 2 bolas dessa urna. Então perceba que pode ser assim, se a gente fosse numerar, bola preta 1, preta 2, preta 3, vermelha 1, vermelha 2. Então poderia ser, preta 1, preta 2, preta 1, preta 3, preta 1, vermelha 1, preta 1, vermelha 2. Então a gente faria uma porção de duplas ali. Então nós temos que saber quantas duplas é possível a gente formar. Agora que entra a análise combinatória. Então vamos pensar o seguinte, você foi lá, foi na urna, tirou 2 bolas. Tá aqui. Uma bola vermelha e uma bola preta. Tá? A minha pergunta é, na hora que você permuta essas bolas aqui, o resultado obtido é diferente? Em outras palavras, a ordem que você está falando as cores das bolas vai diferenciar o resultado final? Eu tirei uma bola preta e uma bola vermelha. Ele fala assim, não, mentira, você tirou uma bola vermelha e uma bola preta. O resultado é o mesmo. Então, quando nós temos que fazer um agrupamento, eu tenho 5 elementos, para retirar 2, eu quero saber quantas duplas eu formo. Só que essa dupla, ela não difere pela ordem que é escolhida os elementos. Então nós estamos fazendo uma combinação. Então, quem que vai ser o nosso espaço amostral? Então, o número de elementos do espaço amostral é uma combinação de 5 bolas para tirar 2. Aqui são todas as duplas possíveis, 5 para tirar 2. Então, lembrando que você pode usar a formulazinha de combinação, né? 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2, 3 fatorial. Ou você pode usar o princípio fundamental de contagem, que é pensar o seguinte, para escolher a primeira bola, você tem quantas possibilidades? Para retirar a primeira bola, você tem quantas possibilidades? 5. Vezes. Para retirar a segunda bola, saiu uma da urna, sobram quantas possibilidades na segunda retirada? 4. Porém, como a permutação delas difere, lembra lá, quando você faz uma combinação, você tem que dividir pela permutação dos elementos. Então eu tenho que dividir isso aqui pela permutação de 2. Daí se você fizer as continhas aqui, 10, né? 2 fatorial ali é 2, 20 dividido por 2, 10. Então o que esse resultado está me dizendo? Nós temos 10 duplas diferentes, 10 maneiras distintas de tirar 2 bolas da urna, tá? Qual é o nosso evento? Qual que é o evento? O evento é que
Não. O evento é que essas bolas sejam pretas, 2 bolas pretas. Então o que a gente faz agora? A gente só olha para as bolas pretas. Ó. Eu tenho 3 e tenho que tirar 2. Então o que a gente tem que pensar? Com as 3 bolas pretas, quantas duplas nós formamos, né? Então, ó, o nosso evento, a quantidade de elementos no evento A. Tudo bem? Então isso aqui vai ser o quê? Uma combinação de 3 bolas pretas para selecionar 2. Então, ó, o número de elementos no meu espaço, no meu evento, vai ser quanto? Você pode utilizar a formulazinha de combinação, 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 menos 2, 1 fatorial. Ou princípio fundamental de contagem. Para escolher a primeira bola preta, 3 possibilidades. Para escolher a segunda, 2. Fiz as 2 escolhas, como é uma combinação, divido pela permutação delas. Beleza? Então aqui nós vamos ter quantos elementos no meu evento? 6 dividido por 2, 3. Então o que a gente acabou de descobrir? De todas as 10 duplas possíveis, de todas as maneiras de tirar 2 bolas da urna, quantos casos são favoráveis para aquilo que a gente quer? Em quantos casos vai ocorrer dupla de bolas pretas? Em 3 casos. Então, ó, nós temos que a probabilidade de ocorrer o evento A é exatamente o quê? 3 casos favoráveis num total de 10. 3 em 10, se você quiser colocar na forma decimal, ó, isso aqui é 0,3, né? 0,3, 3 dividido por 10, ou colocar na forma de porcentagem, ó, daí você precisa de 2 casas decimais, ó. Isso aqui é o 30 com 2 casas decimais, então isso aqui na verdade é 30%. Tudo bem? Então aqui, ó, o exemplinho que a gente tem, o cálculo da probabilidade. Beleza? Agora, existe uma outra situação que é a seguinte. Quando nós estudamos conjunto, quando a gente estudou conjunto, nós vimos uma situação em particular bem interessante, que é a seguinte, ó. Imagine, moçada, que você tenha aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó, fazer uma circunferenciazinha aqui, ó. Ó, aqui você tem um conjunto, esse conjunto aqui, ele é um evento de uma probabilidade, tudo bem? De um espaço amostral. Então, sei lá, que foi pedido aqui. Aqui foi pedido para você, sei lá, joguei um dado, quero saber a probabilidade de ser um número par. É uma urna numerada com números de 1 até 100, a probabilidade de ser número ímpar, ser múltiplo de 3, não sei o que, tá? E aí nós temos o nosso espaço amostral. O espaço amostral, ó, o conjunto universo, ele tá aqui. Tudo bem? Aqui está o meu espaço amostral. Concorda comigo que tem elementos do espaço amostral que não estão no evento que você quer? Né? Então o que acontece? Que nome que a gente dá para esses elementos que não estão no universo, mas não estão no conjunto que a gente está trabalhando? É o conjunto complementar. Então nós vamos trabalhar aqui com a ideia, ó, da probabilidade e a probabilidade complementar. O que nós sabemos? Quando você vai calcular a probabilidade, qual é o maior resultado possível que pode acontecer? 100%, né? Então, ó, a gente pode dizer o seguinte, se nós somarmos a probabilidade de ocorrer um evento com a probabilidade de ocorrer o seu evento complementar, isso aqui vai fechar sempre quanto? O espaço amostral, sempre 100%. Então, por exemplo, eu digo assim para você, a probabilidade de chover hoje é de 60%. Automaticamente, o que você já concluiu? Que a probabilidade de não chover é 40%, o que completa os 100%. Então, ó, isso aqui é uma ideia importantíssima. Exemplo disso, ó. Temos uma urna, você está participando de uma rifa lá, daí essa rifa você vai comprar são números de 1 até 100. Então você tem 100 possibilidades de escolha, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de você escolher um número que não tenha os 2 dígitos iguais.
Então, por exemplo, você não pode escolher o 11, o 22, o 33, tem que ser dois números com algarismos distintos. Beleza? Então, o que acontece? Daí você pensa assim, nossa, professor, eu tenho um espaço amostral, não tem? Tem. Quantos elementos eu tenho no espaço amostral? 100. As rifas estão numeradas de 1 até 100. Beleza? Daí você quer selecionar um número que não tem os dois dígitos iguais. Nossa, eu vou ter que contar todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Teria. Só que se a gente pensar no complementar, fica melhor, ó. Por quê? Vamos pensar no complementar, olha só. De 1 até 100, quem são os números que têm os dígitos iguais? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Então, ó, de 1 até 100, esses são os números que têm os dois dígitos iguais, tá? Nós temos quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos falar assim, ó, nesse nosso evento complementar, eu tenho 9 possibilidades. Por que evento complementar? Porque eu quero selecionar um número que tenha dois algarismos distintos. Eu quero selecionar um número que tenha dois algarismos distintos. Então, o que é complementar disso aí? O que é a negação disso? É ter os dois dígitos iguais. Então, o que eu faço? Eu calculo a probabilidade daquilo que eu não quero para poder chegar na probabilidade daquilo que eu quero. Então, ó, a probabilidade de ser um número que os dígitos sejam iguais. O complementar do que eu estou pedindo, ó. São 9 casos favoráveis num total de quantos? 100. São 9 casos favoráveis no total de 100. Isso aqui vai dar quanto? 9%. Então, qual é a probabilidade de você selecionar uma rifa que tem os dois dígitos iguais? 9%. Mas o que você quer? A probabilidade de que os dois dígitos sejam diferentes. Então é a probabilidade complementar, ó. A probabilidade de ter os dígitos, né, distintos, aqui vai ser quanto? 91%, né? 100 menos 9%, ó, utilizando essa ideia da probabilidade complementar. Aqui, lógico, né? Se você pensar nos números com um algarismo ali, a gente teria que tentar, para encaixar nisso aqui, a gente teria que pensar, então o número 1 seria quem? 0,1, o número 2, 0,2, tudo bem? Ou a gente fala só do conjunto dos números que tem dois dígitos, daí seria do 10 até o 100, tudo bem? A gente tiraria do 1 até o 9. Mas pensando aí no 1 como sendo 0,1, 0,2, 0,3, né, eu teria esse resultado. Beleza? Tranquilítio? Joinha? Outra coisa, importantíssimo isso aqui. Também teoria dos conjuntos. Lembra da união? Quando você vai fazer a união, você tem lá dois conjuntos. Vamos pegar assim, ó, o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3. E o conjunto B, formado pelos números 2, 3, 4, 5, 6. Daí, ó, quantos elementos nós temos no conjunto A? 3 elementos. Quantos elementos nós temos no conjunto B? 5. Conjunto A tem 3 elementos, conjunto B tem 5 elementos. Então a união de A com B vai ter, ridículo, 3 no A mais 5 no B, 8. A gente vai ter 8 elementos na união. E você sabe que não é assim que a gente faz, porque nós temos que considerar o quê? Nós temos que considerar os elementos que são em comum. Se houver, né? Nem sempre tem. Mas se houver, nós temos que considerar esses elementos em comum. Então, na hora que você vai fazer a união dos conjuntos, ó, A união com B, todos os elementos que pertencem somente ao conjunto A, o número 1, todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, o 2 e o 3, e todos os elementos que pertencem somente ao conjunto B, o 4, o 5 e o 6. Então perceba que a união não tem 8 elementos, ela tem 6. Eu somo a quantidade de elementos do A, a quantidade de elementos do B
e subtrai a quantidade de elementos da interseção. E isso vai ter uma consequência importante no cálculo da probabilidade. Por quê? Se nós pensarmos nisso aqui, ó, olha só que coisa mais linda do mundo. Então, utilizando a ideia da união, ó, o número de elementos da união A, união B. Tudo bem? Número de elementos da união. Isso aqui é o número de elementos que nós temos no conjunto A, mais o número de elementos que nós temos no conjunto B, menos o número de elementos que nós temos na interseção. Tudo bem? Daí o que acontece? Ó, entenda agora, só que agora eu gostaria que você pensasse ó, que o conjunto A e o conjunto B é como se fossem eventos, né? Então, sei lá, joguei um dado. Joguei o dado, ó, números de 1 até 6, o evento A, a probabilidade de dar 1, 2 ou 3, número menor que 4, tudo bem? Evento B, a probabilidade de dar um número maior do que 1. Esses são os dois eventos, no meu espaço amostral que tem 6 elementos. Qual é a probabilidade de ocorrer ou um número menor do que 4 ou um número maior do que 1 no lançamento de 2 dados? Eu teria 6 casos favoráveis em 6, 100%, essa que seria a ideia. Mas o que a gente faz, ó? Vamos pensar assim, ó. Eu vou dividir todo mundo pela quantidade de elementos que eu tenho no espaço amostral, ó. Eu vou dividir todo mundo pelo número de elementos do espaço amostral. Professor, por que você está fazendo isso? Porque eu estou comparando a quantidade de elementos do evento com a quantidade de elementos do espaço amostral, eu estou calculando a probabilidade. Então aqui, ó, de maneira bem simples e direta, qual é a probabilidade, ó, tá vendo isso aqui, ó? Número de elementos da união dividido pelo número de elementos do espaço amostral é a probabilidade da união. Qual é a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B? É a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B, menos a probabilidade de ocorrer os dois eventos de maneira simultânea. Então, tipo isso aqui, ó. Joguei um dado, evento A, ser número par, 2, 4, 6. Evento B, ser múltiplo de 3. Qual é a probabilidade? Joguei o dado. Qual é a probabilidade de ocorrer um número par ou um número múltiplo de 3? Daí você fala, professor, eu tenho 3 números pares. 2 múltiplos de 3 é 5 em 6, né? 3 mais 2, 5 em 6. Não, ó, eu tenho um elemento em comum. Então, qual é a probabilidade de ocorrer um número par ou múltiplo de 3? É a probabilidade de ocorrer um número par, 3 em 6, mais a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3, 2 em 6, menos a probabilidade de ocorrer um número par e múltiplo de 3 ao mesmo tempo, que no caso aqui é quem? 6, ó, 1/6. Então, qual que é essa probabilidade aqui, ó? 3 mais 2, 5, 5 menos 1, 4/6. 4/6, 2/3, aproximadamente ali 67%, tá? Um detalhe, sempre que a gente fizer a probabilidade da união, eu sempre vou ter que descontar essa interseção? Não, nem sempre, porque nem sempre você vai ter dois eventos que tenham elementos em comuns. Por exemplo, assim, ó, eu quero jogar uma moeda e depois vou jogar um dado. Qual que é a probabilidade de ocorrer cara na moeda e número par no dado? Então, ó, não tem interseção, não tem como dar cara e número par ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Ou é cara ou é número par. Qual que é a probabilidade de ser cara? Meio. Qual que é a probabilidade de ser número par? 3/6. Meio também. Meio mais meio daria quanto? 1/4. Aí eu não teria a interseção para descontar. Só para
ficar bonitinho na teoria, quando ocorrer essa situação, nós temos um nome especial para isso. Nós falamos que os eventos são mutuamente exclusivos. Olha que nome bonito. Eventos mutuamente exclusivos. Isso aqui é um nome bonito para dizer que a interseção é o conjunto vazio. Você não tem elementos em comum. Então, ó, quando os eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade da interseção, ó, a probabilidade da interseção de ocorrer os dois simultaneamente é nula. Qual é a consequência disso? Que daí você vai fazer a probabilidade da união. A probabilidade de ocorrer o evento A ou ocorrer o evento B, isso aqui vai ser somente a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, sempre que você trabalha com dois eventos e você percebe que esses eventos não têm elementos em comum, eles são eventos mutuamente exclusivos. A probabilidade de ocorrer um ou outro é a soma das probabilidades. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.